um prazer imenso nós estarmos no nosso Papo de Graça ao vivo com você na Vem VTV, sabendo que pela misericórdia de Deus essa facilidade nos é dada para que o Evangelho se expanda, enquanto nós mesmos conseguimos manter a razoabilidade de uma qualidade de vida mínima, o que o Senhor espera de mim como indivíduo, como pessoa, de você. Ou seja, não há aqui nenhum chamado a que o amor por Jesus nos esfole. Durante muitos anos, eu vivi como se o meu amor por Jesus tivesse que ser o meu próprio escalpelamento. E eu me maltratei de todos os modos possíveis. Foi o entregar-se a uma paixão verdadeira, porém praticada de modo profundamente suicida durante uns 30 anos. Uma coisa inumana e que deixa suas marcas, suas sequelas, suas debilidades e um monte de outras coisas. De modo que hoje, quando eu me vejo aqui, em casa, nesse estúdio ao ar livre da Vem VTV, com câmera aqui, câmera ali, câmera aqui, com os amigos aqui, com nós três hoje apenas, o Fonseca e o Chico, os outros trabalhando para possibilitarem o que está acontecendo. E ao mesmo tempo eu sei que essa nossa conversa aqui está acontecendo num ambiente em que milhares de pessoas estão participando dela. É verdade. Não é? Então, não existem aquelas expressões megalômanas e poderosas da televisão aberta, dos milhões, mas existe essa dimensão extraordinária dos milhares, e de milhares profundamente interessados, porque para o indivíduo fazer a viagem e chegar até aqui, ele tem que querer. Não é como na TV aberta, que o indivíduo pode ir zapeando e pá, olhou ali, vou ver o que esse cara está falando, não sei o que e tal. Então quem vem, percorreu um caminho. Esses milhares que vêm, equivalem a muito mais do que milhões, porque são milhares que no mínimo carregam uma intenção fidelizada de chegar e percorrer uma rota, abrir um ambiente, chegar lá, entrar, se cadastrar, apertar, clicar, ver. Não é uma coisa ainda que já tenha amplidão de um TV set, de um aparelho de TV, né? Daqui a mais 2, 3 anos terá, mas ainda não é. Mas mesmo quando se tornar tão fácil quanto um aparelho de televisão de ser acessado, ainda assim será sempre um veículo que o indivíduo terá que fazer ou uma procura ou uma escolha bem deliberada para achar o que queira, porque não está assim. É uma porta e você acha ou não acha, ouve dizer e vai atrás, procura, descobre e entra. Por isso vem e vê. E vem e vê. E quem faz essa viagem, supostamente, a não ser que seja um indivíduo que sofra de curiosidade mórbida, mas quem faz essa viagem, se tiver um mínimo de normalidade, já faz com uma intenção de absorção e com uma avidez muito maior e com um desejo de apreender, compreender, discernir, debater, assimilar, guardar e levar para a prática na vida. De modo que a minha gratidão a Deus, eu estou falando isso tudo só para expressar a minha gratidão a Deus, porque Ele sabe como eu precisava. A essa altura do campeonato, depois de tantos anos de tanto ministericídio e naquela entrega contra o corpo, a mente, contra tudo, Ele sabe o quanto eu precisava dessa brisa, desse sossego,
da possibilidade de viver um dia depois do outro com rotinas mínimas, buscando normalidade e ao mesmo tempo me dando Ele, por imensa misericórdia, a chance de fazer estas coisas sem ser em detrimento das outras, de modo que a gente está nesse sossego, enquanto isso milhares estão conosco, não só agora, como nos repiques de tudo isso, como também nos desdobramentos dos blogs e blogs que vão pedindo a telinha, não é? Não é nem o material, é a telinha para passar ao vivo, porque será sempre um privilégio de quem entrar na VMV-TV, no ambiente da VMV-TV, o poder usar os recursos todos. Porque de fato a VMV-TV, além de uma televisão online, no ar, ao vivo agora, ou com uma programação direta, 24 horas, ela é também um YouTube, sem tempo limitado para o estoque do material, porque no YouTube você vê 8 minutos, 10 minutos, 12 minutos, não é? Ou então se comprimir demais, já fica a qualidade ruim, não é? Ah, lá não, qualidade de DVD. A gente tem hoje mais de 600 mensagens com qualidade excelente, né? Arquivadas no on-demand. O cara pode escolher entre clássicos, mensagens de domingo, mensagens do caminho, o que seja. É uma videoteca dele nas nuvens, né? Como disse o Elmo aí na terça-feira, nas nuvens, que ele vai lá, clica, baixa, vê a hora que ele quiser em qualquer lugar do mundo. Então isso nós vamos reservar sempre para VMV-TV, como também uma outra coisa que eu queria informar a você que está aí com a gente agora e que tem ouvido, porque nós anunciamos, e que você poderia se comunicar com a gente, participar interativamente desta hora, usando o Skype e o Messenger. Nós avisamos isto e nos primeiros 10 programas ao vivo o Chico ficou monitorando o Skype e o Messenger e passando questões. Só que como nós anunciamos na terça-feira passada, o Elmo esteve aqui conosco e explicou detalhadamente, nós criamos um chat dentro do ambiente da VMV-TV, de modo que nós não estaremos mais nos servindo, preste atenção, nós não estaremos mais nos servindo do Skype e do Messenger para comunicação. Para esse fim para essa finalidade. Se você quiser procurar o Chico lá para outra coisa... Para atendimento da TV eu tenho reservado eles. Maravilha. Né? Agora, para esse fim de participar aqui do Papo de Graça, nós não vamos estar mais usando, porque fica o samba do crioulo doido ali para o Chico. Pisca, Skype, Messenger, chat para todo lado, fica impossível. Nós estamos convergindo tudo para essa ferramenta que está dentro do ambiente da VMV-TV. Então, se você quiser participar, você que está nos assistindo na telinha de um blog, quer participar da interatividade, vai ter que ir até a VMV-TV, entrar lá e pela VMV-TV fazer parte da interatividade, tá bom? E aí, Chico, tudo bem, meu irmão? Tudo em paz, mano, graças a Deus. Que saudade, a gente ficou aí sem poder te ter ontem. À tarde fui lá para a TV, né, para a gente poder entrar com material novo para essa turma toda estar com conteúdo sempre atualizado lá. E tem gente mandando material para o Gilmar fazer aquela conversão? Tem tido alguns materiais, eu não sei o que está surgindo de novo aí, mas em clássico já tem algumas coisas novas. A semana que vem entra mais uns 2 programas novos em clássicos lá. Porque esse é um apelo que eu queria fazer a você também. Se você que comprava fitas minhas, de fita de vídeo, na década de 80, década de 90, fitas que praticamente acabaram, e eu fui vítima de uma vandalização total no final de 98, início de 99, e perdi tudo. Então fica aqui o meu apelo, se você é daqueles que adquiriam tudo, ou tem um material farto, lá no site você tem a explicação que está em que canal? Está informativo. Informativo.
Você entra em informativo e lá você fica sabendo o endereço do Gilmar, para onde é que você pode enviar o material, porque a gente copia para DVD, envia para você uma cópia bonita já em DVD, devolve o material para você e a gente aproveita isso, recupera essa memória de décadas e décadas com milhares e milhares de coisas que foram literalmente perdidas, mas que estão na sua casa, estão nas casas de milhões de pessoas pelo Brasil. Então, se houver boa vontade, a gente vai reunindo até refazer esse arquivo que é, de fato, de milhares e milhares de horas de pregação do Evangelho, de ensino, de programas de TV, de documentários, de material gravados em Israel. A gente não tem quase nada. O que você está vendo aí é a pontinha do iceberg, perto do que tínhamos e do que está espalhado e do que poderemos ainda reunir. Então, conto com a sua ajuda e o Chico é a pessoa que pode instruir você a como encontrar o caminho. E aí, meu querido Fonseca, obrigado, meu manão, companheiro de todos os dias, eu estou apreciando imensamente. Eu que agradeço. Você Bom, nosso tema de hoje, Chico, você já o colocou aí bem cedo. Já está no chat, desde cedo está lá já comunicando ao pessoal. Né? Hoje a gente conversaria aí sobre o significado da ordem de Melquisedeque, né, as implicações de entender né, essa revelação para a nossa vida. Então, e já tem gente aí começando? Já, temos algumas pessoas aqui já, muitos dando alô. Um deles aqui, o Silvio Gomes, disse aqui que ele é um dos milhares do lado de lá, né? Que tem sempre frequentado com a gente aqui, né? O Silvio, o Walter, o Vandercy, muita gente lá, a Marina. Marina da Holanda? A Marina lá da Holanda. Filha querida e amada. Então, essa turma está sempre aí, frequente aí com o pessoal. Que bom, um beijo a todos. Você que está chegando vai ter que minimizar a tela, talvez fazer um refresh para você ver aí piscando à direita da tela em azul o modo do chat. Você clica e já entra na caixinha do chat, é só escrever, não tem mistério. E nós vamos estar falando sobre a ordem de Melquisedeque. Você gostaria, Chico, de fazer um introito em relação a quais são as questões que você sente que existem? Olha só, o Paulo, ele coloca aqui uma questão seguinte: a ordem de Melquisedeque está para a história, assim como o cordeiro imolado está para o supra-histórico? Né? Ele faz essa pergunta, né? Às vezes as pessoas não conseguem às vezes entender o que seja essa ordem de Melquisedeque, acho que pela própria consciência já que ficou inculcada no meio evangélico, de que a salvação ela permeia, ou ela passa, ou ela é mediada sempre pela igreja, né? Pelo estar físico na igreja, ou até mesmo pelo conhecimento histórico da informação e daquilo tudo, né? Então a ordem de Melquisedeque ela transcende a isso, né? Essa coisa toda que a gente, ainda que a igreja possa ser um ambiente onde essa salvação possa ser conhecida, ou alguém possa, né, receber o entendimento disso ali, mas não é a única via, né? Então o que eu acho que entender a ordem de Melquisedeque nos leva a ter um pouco mais a mente e a consciência aberta para aquilo que Deus faz fora esses ambientes. Para a liberdade de Deus. Para a liberdade de Deus, exato. Né? E você, Tony, tem alguma questão? Eu, quando ouvi pela primeira vez a ordem de Melquisedeque, eu fiquei admirado, fiquei maravilhado, né? De saber que a salvação do meu Senhor Jesus não estava limitado apenas à consciência daqueles que já tinham ouvido falar dele, ou que detinham o nome dele, ou que tinham um compromisso com ele, mas ele era mais do que isso. Compromisso explícito, pelo nome e tal. Pela informação. Porém, eu prefiro se chegar, por exemplo, um budista, vestido de budista, e chegar para mim e disser assim: olha, eu recebi de Buda uma revelação para orar por você, eu queria orar por você.
Se eu sentisse que havia sinceridade, fé, amor naquele coração, se eu visse que o que estava partindo dele para mim fosse verdadeiro, à medida que o papo ia com ele fosse me revelando isso, não teria nenhum problema. Porém, se um evangélico petulante, arrogante, snob, vier, olha, eu vou orar por você porque Deus me revelou para orar por você, eu falo, não quero que você ore por mim, não. Porque Deus é amor. E onde se manifesta amor de verdade, o ídolo não é nada. Então o amor para mim está acima de qualquer ídolo. Só que eu nunca fiz um estudo específico sobre a ordem de Melquisedeque, nunca quis mergulhar fundo nisso. Eu sei que depois que essa noção disso veio na minha mente, eu comecei a entender muitas coisas que eu não entendia, de sentimentos de bondade realmente, de circunstâncias que não eram cristãs e nem evangélicas. Achei muito bacana. Mas... Bom, a pergunta que foi que fez, Chico? Paulo. Foi Deixa Paulo. eu ver aqui quem foi que fez a... Do Paulo. Acho que é isso mesmo, acho que é Paulo. Se o cordeiro imolado antes da fundação do mundo está para a existência como um todo, não é? Tanto quanto a ordem de Melquisedeque estaria para a realidade supra-histórica, né? É basicamente isto. O meu interesse pelo assunto, eu já disse várias vezes, mas outro dia eu escrevi um textinho lá no site, lembrando para mim mesmo como foi aquela semente desse interesse, que me veio de um livro extremamente devocional que meu pai tinha em casa, chamado O Evangelho em Gênesis. Um autor inglês ou americano, no tempo em que havia muita gente piedosa na terra ainda, muita gente de Deus e muita gente amante das sensibilidades no espírito. E era um livro que, do ponto de vista exegético e hermenêutico, assim, bem estritamente científicos dessas duas categorias do ambiente teológico, ele não poderia ser chamado de um primor. O livro. O livro, né? Mas o espírito do que o indivíduo passava era verdade. Era uma revelação. Era verdade. Então, ela era não algo era novo, Caio? Assim, não, ele não ia muito longe, não. Mas era novo? Era ideia nova? Não, era tudo muito simples. E aí meu pai, lendo aquele livro, eu tinha assim, um mês de fé, máximo. Ele disse, meu filho, esse é um livro muito espiritual, é a palavra que ele usou, gostaria que você lesse. Aí era o Evangelho em Gênesis, aí ele começava lá na luz, o método dele, a abordagem hermenêutica dele era muito alegorista, né? Em tudo muito... Sem técnica. Muito na alegoria sempre. Mas o que ele alegoricamente desenvolvia era a verdade espiritual do Evangelho. Ele partia, a meu ver, de um pressuposto em que o texto não estava necessariamente falando daquilo naquela hora, mas ele se apropriava daquilo simbolicamente e fazia uma viagem verdadeira na construção até o fim. Então o conteúdo era verdade. E aí haja luz, ele vai, vai, cada coisa, e ele muito detalhista, até que ele chegou, depois de vários capítulos, em Melquisedeque. Foi quando eu, pela primeira vez, fui exposto ao Melquisedeque. E ele não me iluminou muito, não. Ele só disse que Melquisedeque era uma figura de Cristo, aquilo que todo mundo dizia, tipo de Cristo, né? Isso, tá, papá. Mas aquela apresentação
com a sistematização dos poucos textos bíblicos que existem a respeito, que é Gênesis 14, o Salmo 110 e Hebreus 7, com repetições no corpo da epístola. São só essas, não tem mais nada a respeito. Então o simples fato dele colocá-las ali, e ele não fez nenhuma viagem profunda, como eu já disse, me gerou um sentimento de que eu estava diante de uma coisa completamente misteriosa. Gerou uma curiosidade. Ali com 19 anos? Com 18. Uma fascinação. Aí eu comecei a querer saber do meu pai. Quem era esse Melquisedeque? Aí meu pai, vamos aqui em Gênesis. Aí ele leu para mim e tal, a Gênesis 14 todo, quando Abraão vem da matança dos reis, da libertação de Ló, surge do nada essa figura, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Era uma epifania, cara? Calma, um sacerdote do Deus Altíssimo, e que abençoou a Abraão, e Abraão a ele pagou o dízimo. E bendito seja um indivíduo sem nenhuma linhagem de ascendência, pedigree, né? Chega abençoando Abraão, que é o pai da fé. Pois é, antes de Abraão já havia... Supostamente é o homem que teria inaugurado o monoteísmo. E já havia sacerdote dele, é muito estranho isso. Então a gente chega assim, Abraão, o pai da fé. Deus chamou Abraão no meio dos ídolos da Mesopotâmia, da Suméria, e deu uma revelação a ele. E Melquisedeque e todo mundo antes, que já vinham aí, sem nenhum registro. Ou seja, eu comecei a perceber lentamente que Melquisedeque era a porta de Deus, para não ficar preso na Bíblia. Para não ficar preso na Bíblia. Aí papai leu aquilo para mim, aí me mostrou o Salmo 110, que é um salmo que Jesus usa, né, também, quando provoca os que estavam fazendo perguntas a ele com intenções ruins, não é? Diz, escuta, de quem que Davi era de fato pai? Quem é esse a quem Davi chama de Senhor? Porque está escrito no Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu te ponha todos os teus inimigos como estrada dos teus pés. E aí ninguém quer responder para Jesus. Jesus, olha, se não responder para mim, não tem uma resposta para vocês. Neste mesmo Salmo, ele conclui dizendo, exaltando alguém a quem o Senhor diz, sobe para cá. Não é? É bom ler até o Salmo, que está bem aberto aqui na minha frente. E ele é um salmo pouco lido, acho que ele esclarece tanta coisa. Diz assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, Salmo de Davi, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, o povo de Deus no dia do teu poder, o povo desse que está sentado à direita do Senhor, com santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Está decidido. Esse é quem o Senhor disse, senta aqui à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Acerca dele o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque, o Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. E não é moleza.
Então, a gente tinha lá Gênesis, meu pai me apresentou Gênesis, me apresentou o Salmo e me levou para Hebreus. Aí isso me gerou uma curiosidade maior, porque eu percebi que se eu lesse só o que estava escrito em Hebreus do capítulo 7 para frente, eu não ia entender realmente aquilo. De algum modo, com a ajuda do papai e com muita leitura que eu comecei a fazer do texto de Hebreus, que se me tornou um dos textos mais fascinantes do Novo Testamento, de repente, eu comecei a ver que tudo em Hebreus, de fato, girava em torno daquela força centrífuga de Melquisedeque. Não é? A proposta do livro era dizendo para o pessoal: olha, vocês ficaram tão jactantes do pedigree abraâmico de vocês que vocês perderam o sentido hebreu de Abraão, que encontrou quem encontrou o tempo todo porque ele estava no caminho, estava na estrada. O livro que fala bastante do peregrino, né? Peregrino. Aí ele vem mostrando como todas as realizações decorrentes apenas do pedigree abraâmico tinham ficado obsoletas em si mesmos. As leis, as observações... Tudo. Inclusive o sentido de descanso, de terra santa, de paraíso terrestre, de entrada na terra que manda leite e mel, Moisés, Davi, tudo em relatividade até chegar Jesus, a quem o Senhor tornou herdeiro de todas as coisas, que é esse acerca de quem se diz, e a Epístola aos Hebreus começa afirmando isso, dizendo que está assentado à destra. É aquele mesmo a quem o Senhor disse, ao Senhor de Davi: assenta-te à minha direita. Então Hebreus acaba sendo um desenvolvimento desse salmo inteiro. Agora, como não perder a condição hebreu se a promessa era de uma pátria fixa e de ali se estabelecer? Essa dúvida eu vem acho agora. Que se a gente for atender a tua dúvida, a gente pede a sequência do Melquisedeque. Tá, perdão. Mas lembrar que em Hebreus, constantemente ele fala, né? Retém a fé que recebeste desde o início. Então... Porque aí a gente ia para uma digressão. Essa é a tônica também em Hebreus, é forte. Porque, então nós temos aqui Gênesis, o Salmo 110, e nós temos Hebreus. E em Hebreus nós temos a afirmação da relativização e da relatividade de todas aquelas coisas. Moisés ficou relativizado, Josué ficou relativizado, a lei relativizada, o sacerdócio relativizado, sombra, o templo relativizado, a arca relativizada, o maná relativizado, a vara de Arão relativizada, o sacerdócio levítico ficou relativizado e o sangue de bodes e de touros ficou aniquilado, tudo aquilo virou sombra do que havia de vir, e já veio, que é Jesus, que é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aí Hebreus retoma isso numa força e numa pujança extraordinária do capítulo 7 em diante. Primeiro ele desconstrói tudo e diz: já foi. Agora ele diz: olha, assim. Nós temos um sumo sacerdote diferente de todos os demais. Não levítico. Primeiro não é da ordem levítica. Em segundo lugar, não tem que fazer oferenda de pecados por si mesmo e nem pelo povo, porque fez de uma vez para sempre e por todos os tempos, porque ele era ele próprio sem pecado. Mais do que isso, porque não restringe o aplicativo do sacrifício desse Cordeiro eterno apenas à descendência de Abraão, a estende ao mundo inteiro conforme a promessa feita a Abraão, e mais do que isso, a estende muito para além disso, estende até para além da informação ter chegado, da informação ter viajado. Porque uma coisa é informar os gentios
sobre o Deus de Abraão. Outra coisa é não informar gentil nenhum sobre coisa alguma e a graça do Cordeiro estar sobre ele, se derramando a si mesmo, como diz João, no capítulo 1, porque ele, Jesus, é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Bom, quando eu percebi isso no início da caminhada de fé, 3 anos depois me pediram que escrevesse uma tesezinha de ordenação ao Ministério Presbiteriano. E eu escrevi sobre isso. A Ordem de Melquisedeque. Era sobre a salvação fora das fronteiras de Israel, segundo a Ordem de Melquisedeque. E eu vim desenvolvendo com os recursos de percepção que eu tinha à época, aquilo ali. E foi uma viagem que começou lá atrás, não em Melquisedeque, mas começou de fato no Éden, naquele derramar de sangue para cobrir Adão e a mulher dele, sem nomenclatura, uma coisa irreligiosa por completo. Vai para Abel, aí vem para Enos, de onde se começa a invocar o nome do Senhor, mas também só se invoca o nome do Senhor. E aí você vai vendo essa graça aí sendo transferida de geração em geração, até que você chega no período do dilúvio, e aí existem aquelas 3 ramificações bíblicas de repovoamento humano. E aí você começa a ver dali para frente uma semitização da revelação, daquele momento em diante, porque aí vem de Sem, filho de Noé, que vai e lança os fundamentos mesopotâmicos e adjacentes, de onde procede Abraão, que é o hebreu, o andarilho, o caminhante, de onde vêm os patriarcas, e de Jacó, os 12 filhos dele, fazendo as 12 tribos de Israel. Dentre essas 12 tribos de Israel, na bênção de Jacó, vem designações específicas para cada filho, mas para 2 deles de modo muito especial. Para o 4º, que era Judá, se diz que o cetro não se afastaria de Judá até que viesse o enviado, até que venha Siló, o enviado, Siloé, o Messias. Então determina uma realeza messiânica, uma esperança de realeza messiânica na semente de Judá para sempre. Já se plantam ali todas as sementes de messianidade. Genética. Já se enfia um cetro messiânico no genoma de Judá. E o 2º filho que recebe uma designação especial, né, já é Levi, que é esse que é separado para não trabalhar como os demais, para não ir à guerra como os demais, para não fazer os afazeres dos demais, e cada um dos outros 11 dariam o dízimo a essa tribo, para ela poder sobreviver. Para quê? Para cumprir o sacerdócio de fazer oração por todos, não que ninguém mais precisasse orar, não era este o mandamento, mas era essa a função. Cumprir o rito, né? Ongoing. É fazer a roda do hamster rodar sem parar, não deixar o fogo apagar, não deixar o altar secar. Vamos matar a ovelha. Então o pessoal criava e eles embolavam. Comiam a gordura, tinham lá as coisas que eram dadas a eles, com um bando de gente gorda, né? Sacerdote gordo, e o templo, quando veio acontecer. Antes disso, o tabernáculo. Aí vem daí, de Levi, você chega a outra figura pivotal, que é Arão. Nessa história aí vem a descendência de Arão, vai afunilando também. Aí, dentro dos levitas. Dentro dos levitas, né? Aí você vai tendo o afunilamento dos pedigrees aí dentro, né? Aí de repente, antes de haver tempo, que o salmo é de Davi,
Então não tinha templo construído ainda em Israel, né? Tinha um tabernáculo. Antes de haver templo, embora já houvesse o sacerdócio, mas ele ainda não estava com a sua instituição mais formal, como a que ele veio a ganhar depois da construção do templo de Salomão. Aí ele ganha uma densidade poderosa, ele ganha uma escala industrial mesmo, né? Parece uma mediação. Até então não. E aumenta o poder também, aumenta. Claro. Não, vira Brasília, né? Vira Banco Central, Ministério da Justiça, Planalto, 3, 4 poderes e tudo mais num lugar só. Era o templo. Então, antes de haver templo, Davi chega e diz isso. Diz que o Senhor dele, o Senhor Deus, disse ao Senhor dele. O que já é uma confusão danada, né, do ponto de vista do monoteísmo radical. Né? O Senhor disse ao meu Senhor. Sob quem Davi se coloca aceitando senhorio, ao mesmo tempo em que admite que existe o Senhor. Então ele cria um mediador para ele. Disse o Senhor ao meu Senhor, ao que media por mim, ao que domina sobre mim. Então existe o Senhor e existe o meu Senhor. E Jesus ensinou, né? Olha que a intimidade de Davi comigo, você não tinha ideia. Né? Disse o Senhor a mim, que estava lá com ele. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. E o Senhor jurou e não se arrependerá que ele é sacerdote para sempre. E junta algo que na concepção do judeu não era juntável até então, que era Davi da descendência de Judá, o homem agora do cetro e da realeza, afirmando que ele tinha uma vincularidade, um liame, um laço intrínseco com alguém que tinha sido feito sumo sacerdote, que era senhor dele, e que tinha sido feito sacerdote não segundo a ordem de Levi, nem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Se não fosse Davi quem tivesse escrito isso, o cacete ia comer, né? Não é? Fala sério. Até hoje o cacete come, você vê que cristão não dá a mínima para isso. Não dá a mínima. Você quer fazer um teste? Escreve Melquisedeque aí na internet, você vai ver que 90% das alusões a Melquisedeque estão vinculadas a estudos esotéricos. Exatamente. Esotéricos. Sério? Cristão não dá a mínima para o Melquisedeque. O Melquisedeque foi entregue às bruxas. Né? A nova era. Da nova era que trata disso, mas trata como se fosse uma ordem como a dos templários, né? Que mas existe um grande mistério. Existe mais, né? Inclusive um país na Terra chamado Melquisedeque. Você acha na internet. É uma ilha. Eu não sabia também. É uma ilha de, acho que ela não chega a ter nem a 60 ou 70 metros de comprimento. É uma ilha de pedra. É um pedaço de pedra no meio do mar que alguém conseguiu o direito de chamar aquela ilha de Nação de Melquisedeque. Uma espécie de Vaticano que tem a ver com esse virtual, esotérico. No meio do oceano, só para ter um pedaço de chão que seja essa nação. Você vê a viagem até onde ela vai. E vai embora. Tem um monte de bruxo aí envolvido com o uso dessa ideia de Melquisedeque. Agora, os cristãos mesmo não querem saber disso, não. O cristão quer saber só do pedigree de Abraão, porque o cristão virou judeu. O fariseu judaico. A alma do cristianismo não conseguiu assimilar o conceito de que nós somos gentios, pagãos da terra, que fomos alcançados pela informação do amor de Deus revelado em Jesus Cristo,
e tivemos o privilégio de crer. Mas nós continuamos gente da nossa gente. Nós não ganhamos por causa disso nenhuma obrigação intestina em relação a Abraão como um ente histórico. É vestir uma roupa estranha em nós, não é, Caio? Não existe nada disso. Por isso Paulo diz, olha, o privilégio veio primeiro para o judeu, depois do grego, mas o cacete também cai primeiro na cabeça do judeu, depois do grego, porque não há acepção de pessoas. Está repetido o tempo todo, mas nós não cremos nisso. Então, a síntese que o cristianismo acabou fazendo foi uma síntese do Templo de Salomão, abolindo o derramamento de sangue dos pobrezinhos dos animais, não é? Mas tem que ter a representação de uma cruz e de um crucificado para ter uma sanguinolência decorativa. Conseguiram fazer do pão e do vinho elementos transubstanciáveis para virarem o corpo e o sangue de Jesus, para enriquecer esse rito com mistérios de natureza alquímica pagã, né? Além disso, fizeram da água do batismo um elemento parecido com a água da iurde em cima da televisão, ou seja, a água fluidificada com poder salvador, né? do batismo cristão. E a fusão... Se o gato beber água, vai para o céu, então. Não, está salvo. E a fusão da estrutura clerical do sacerdotalismo judaico, que foi transferida na época constantiniana. Uma mudança, né? O processo, adaptação, e aí depois a inserção pagã, já no momento posterior, do panteão greco-romano com as caras dos santos cristãos. Então é o cristianismo aqui, mas ele é visceralmente judaico. A moda antiga ataviou o caminho de Deus enquanto revelação a isso. A isto. Se o indivíduo não souber a história de Abraão, Isaac e Jacó, ele está perdido. Aí tem um rapaz aqui. Se ele não cresceu na fé, se ele não conheceu o Velho Testamento. Se o sujeito não conhecer o Velho Testamento, ele está perdido. Ele não conhece Deus, parece que Jesus não serve. O pressuposto. Existe isso, cara? O pressuposto, claro que sim. O pressuposto do Evangelho, no entanto, não é o Velho Testamento. A gente tem em Mateus alusões o tempo todo ao Velho Testamento, porque a intenção do Evangelho de Mateus era evangelizar judeus. Pedagógica, né? Era pedagógica. A gente, em Marcos, cuja intenção não era um pragmatismo simples, um livro de bolso rápido, não tem alusão nenhuma a nada, genealogia nenhuma. Marcos é a declaração mais explícita de que o que o mundo precisa é só aquilo ali. Lucas ainda faz algumas pontes, mas são todas pontes para bater na cara dessa vinculação. É onde entra o samaritano, é onde entra tudo que esculhamba o pedigree. E é Marcos que tem uma declaração fora, da boca do centurião, no final do Evangelho. E João não está nem aí, já começa no verbo e abandona a história inteira. Não é? Então você chega e vê que o Novo Testamento não necessita desse pressuposto. Por exemplo, a questão da discussão da lei. Jesus, inclusive, ele colocou isso em questão muitas vezes. Vós sois filhos de Abraão, não é? A lei de Moisés, vosso pai. João 8 é uma paulada só. Né? Agora, a mensagem do Novo Testamento não necessita desse pressuposto. Eu estava dizendo, por exemplo, a lei. A gente abre Romanos. Aí vê o desenvolvimento da mensagem do Evangelho. Em Paulo e em Romanos. Ele vem fazendo aquela viagem inteira. Pai, vem, aí Abraão, Davi, isso, aquilo, figuras pivotais, até chegar no centro, volta Adão, compara com Cristo, desenvolve, vai adiante, tudo mais. Agora, ele está escrevendo aquilo por uma comunidade mista.
onde tinha uma quantidade enorme de judeus, você vê pela saudação final, inclusive gente parente dele, gente que tinha servido zelosamente no judaísmo, pessoas que já estavam em Cristo antes dele, e também gente romana. Por causa disso e por causa da pressão que os judaizantes faziam para desconverter discípulos e levá-los ao processo primitivo, e pelo fato de Paulo ter sido mais perseguido pelos judaizantes do que pelo diabo, é que em todas as epístolas dele o tema da lei é recorrente. Por causa disso. Só por causa disso. Porque se Paulo estivesse pregando para os maias... É circunstancial, o aplicativo. Não ia falar de Abraão e Isaac. Não ia nem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, nem de circuncisão, nem de pinto, nem de nada disso. Ele só ia chegar e dizer que Deus visitou os homens e ele ia fazer como ele fez no Areópago. Ele falou de Abraão, Isaac, Jacó no Areópago? Ele não falou, não. Ele só disse, olha, eu passando por aqui, vendo... muitos deuses. Né? Muitos deuses. E entre eles um que diz ao desconhecido, é precisamente este que eu anuncio, o que vocês não conhecem. Esse é o modelo do Evangelho. Uma lenda pagã daquela época, né? É o modelo do Evangelho. A referência dele. E que modelo é esse do Deus desconhecido, senão o de Melquisedeque? Que ninguém sabe a genealogia. Não tem pedigree, o que ninguém conhece é o de Melquisedeque. Estava lá no panteão. No panteão. Apenas. Em Romanos 10, né, Paulo faz uma viagem que o exegeta, o hermeneuta de hoje fica louco, porque ele chama a revelação dada pela criação como elemento de que Deus de aplicativo falou. Salvador. Exato. Pega o Salmo 19, por Exato. toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins da terra, que está falando do céu, da lua, ele fala isso dos elementos Deus, da vocês criação. não podem dizer que não ouviram. Não ouviram. E tanto quanto no capítulo inicial de Romanos ele diz sobre os pagãos que também ninguém pode dizer que não ouviu. Então, tanto não pode dizer quem não ouviu, como quem não ouviu, porque quem não ouviu foi entupido de revelação natural. E quem Deus ouviu, escreveu a lei dele no coração. Romanos 2, e quem ouviu está triplamente mais sob cacete, como diz Paulo. Mas, porque ainda recebeu a revelação natural, recebe a perturbação do espírito na consciência, que é comum a todos os homens, e ainda tem mais a revelação verbal da Escritura, e para piorar ainda teve a encarnação. E os profetas também. Tudo. A verbal é essa escriturística, né? Então, a gente chega e vê que esse não é o pressuposto do Evangelho. O pressuposto do Evangelho é toda a ordem de Melquisedeque. Nós é que apanhamos esse elemento abraâmico, que era uma contingencialidade do mundo perseguido de Paulo, ou do convívio da igreja em Jerusalém, dentro do templo, muitos sacerdotes obedecendo à fé, isso de um lado, o pessoal do Tiago com o convívio meio simbiotizado, hibridizado, depois de um tempo, e de outro lado Paulo, que não negociava levando pau. O que sobra disso aí são as cartas de Paulo, carregadas de conflito com os judeus, com a lei, com isso, com aquilo, e acabou se transformando numa espécie de obrigatoriedade de levantamento temático num planeta que não faz essa pergunta se ela não for explicada como problema primeiro. Não haveria problema. Não haveria, não é? Então, eu estou dizendo que é para não se comparar mais uma coisa com outra. No Ocidente já não existe mais nem essa chance, porque a mentalidade do Ocidente toda é judaico-cristã, e agora judaico-cristã islâmica. Portanto, carregada de Abraões e Abraões e Abraões e Abraões. O Ocidente da Terra está abraãozado de todos os modos. Tem terreno. Não, daquele tipo que Jesus disse àqueles filhos de Abraão de João 8, filhos do diabo. Filhos do diabo. Naquele esquema. Então, gente do pedigree recebeu a designação de ser por isso é que eu preciso ter que ficar discutindo, comparando Jesus com Moisés, não sei o que e tal, fazendo essa ginástica. Do contrário, você não pensa que se me soltarem
no meio de pessoas no Tibete ou em qualquer outro lugar que nunca tenham ouvido falar nada da história de Abraão, que eu vá puxar esse assunto. A minha conversa com eles é a ordem de Melquisedeque, é esse amor de Deus que transcende a tudo, porque chamar Abraão para ser centro disso, quando ele não é, o centro é Cristo, ele é só um planetinha girando em torno disso aí, fazendo parte de uma galáxia com bilhões de outras galáxias. Não é que só está perto de mim, eu conheço, assim como eu moro na Terra e não moro em Andrômeda. Mas não é por causa disso que Andrômeda não existe. E que Deus não seja tão presente em Andrômeda quanto na Terra. Você tem que falar de Abraão para aquele cara. Então, aí vai chegar lá, olha, deixa eu te explicar. Um dia houve no planeta Terra um lugar chamado Mesopotâmia. Aí você vai ter que criar um problema danado para o cara de Andrômeda. Para ele saber que Abraão existiu. Existiu! Ele nem sabe que existe a Terra, né? É uma questão quase veterinária comparada com a salvação. De tão pequena que é a questão. Então, a minha viagenzinha, novinho, quando eu escrevi a tese, também foi muito provocada pela cabeça meio hippie que eu adquiri naqueles anos antes de me converter, lidando com gente de tantos lugares e culturas diferentes e com atitudes diferentes e me perplexando com o encontro humano de tantas formas distintas que quando eu me converti, por mais força que eu fizesse, eu não conseguia imaginar que o Deus que é amor, que se revelou em Jesus e que é cheio de graça, só tinha a ver com aquele povo que se vestia melhor quarta-noite, domingo de manhã e domingo à noite, para ir àquele lugar onde se dizia, ó Deus, obrigado porque nós estamos aqui, porque fora daqui está todo mundo perdido. E lá dentro a discussão inteira é o que a gente vai fazer para encher esse lugar, como quem enchendo o templo enchesse o céu. Então aquilo era de uma pequenez tão mesquinha que tudo em mim se rebelava contra aquela ideia. Isso muda tudo. Não, isso muda tudo. Assim, desde o que a teologia formatou enquanto princípio de salvação, né, os elementos que compõem o que é a salvação, ou como ela chega, ou como ela alcança alguém, muda tudo. Muda o que a igreja faz enquanto prática de evangelização, de anúncio, de pregação. De modo, de atitude, sobretudo isso muda o olhar. Exato, isso muda a espiritualidade do indivíduo. Acaba com aquela arrogância. Exato. Gera paciência. Agora, por que a igreja produz na pessoa muito mais consciência da soberania de Deus. Gratidão. E da revelação de Deus livre. Para com quem Ele queira. Não é? Mas, olha só. A palavra de Deus, né? Interessante isso também, é que poder que a igreja tem então de prender pessoas lá dentro que se deparam com essa verdade. Pelo amor de Deus. Mas não pode ser assim. Mas a igreja é que ela é um ente fóbico. Certo. Ela é totalmente fóbica. Totalmente. Ela é apavorada. Ela não quer morrer. A salvação dela é morrer e ela não quer morrer, ela não quer servir, ela não quer se dissolver, ela não quer ser sal da terra, ela quer ser um monturo visível, uma torre de sal, mas ela não... Se ela se jogar na terra e ela virar sal da terra, ela some. Ela só dá gosto, ela não quer, ela quer aparecer. Ela tem pânico de não ser vista, de não ser reconhecida. De não ser ela nada. Sofre de um complexo de inferioridade, de pequenez extraordinária, de rejeição. Ela quer se impor, ela quer governar, ela quer dirigir. Ela quer ser filha de Abraão também, como os judeus. Ela quer ser de Abrão, que é o grande pai. Não é de Abraão, que é pai de muitos. Ele ainda está no Abrão, que é o pai grandão. Ela quer aparecer. Ela virou uma Virgem Maria no seio evangélico. E alguns até escreveram livros bem elaborados fazendo essa ponte. É a quarta da Trindade. Então, ela é fóbica.
E ela meteu na cabeça que as pessoas, para estarem ali naquele convívio, precisam estar por medo, só vão contribuir se a não contribuição trouxer maldição sobre a cabeça delas, só servirão a Deus se for sob culpa, que é um povo que serve a Deus sob o tacão da culpa, serve a Deus em estado permanente de desobediência e de desassossego, são os cristãos. É a devoção da culpa e da angústia o tempo todo. Gente tomando Santa Ceia com sentimento de culpa, angústia o tempo todo. Então, essas produções que a igreja gerou, esses monstros, eu ficaria aqui horas enumerando esses anões de enfermidade, eles supostamente são criados para manterem todo mundo ali dentro daquilo ali, como se isso fosse preciso. O fluxo de Jesus era o inverso. Frequentemente tinha gente dizendo, eu quero ir contigo, ele dizia não. Tanto quanto tinha um gadareno, coitado, precisando de um centro de recuperação, de um centro de tratamento intensivo, de uma Salomé para cuidar dele o dia inteiro, até ele ficar babaca o suficiente para virar testemunheiro pago da Gadarena. Hoje ia ser um prato cheio, ex-gadareno, hoje, à noite, venha ver. Venha ver. Então, meu amigo, Jesus diz, não, você vai voltar para casa, vai encontrar o pai e a mãe, vai resolver a vida nas vísceras, nas entranhas. Estava dando um conselho antipastoral do ponto de vista da igreja. Um bom pastor não faz como Jesus. Não faz como Jesus. Um bom pastor não faz como Jesus. Não faz como Jesus. Um bom pastor evangélico não diz, não, olha, mais importante do que andar comigo é voltar para casa. Exato. Um bom pastor evangélico não faz isso. Vem para a igreja mesmo que te expulsem de casa. Não, olha, se o seu marido for contra... É o diabo mesmo, então ora você porque... pode amarrar esse encosto e vem assim mesmo. Então, olha, cara, eu já ouvi demais mesmo, já ouvi. Claro, o mundo inteiro. Para muita gente o que você está falando é uma grande heresia aqui agora. Não, já foi. Se o cara está na VTV, ele já passou dessa. Ele está só recebendo instrução para ajudar outro. Mas se estiver achando, são dois trabalhos. Um é de achar e o outro de desachar. Rápido. Então, o caminho de Jesus é um caminho fora dessa rota abraâmica, embora ele diga que ele não tinha vindo até então, ele diz a Ciro Fenícia, quando ele dá aquela saída da fronteira, quando ele vai a Punta del Leste descansar, vai às regiões de Tiro e de Sidom, que é uma região altamente pagã do rei de Tiro, do Satanás. Jesus vai dar descansada lá, naquela terra do rei de Tiro. E ele faz depois a comparação, se em Tiro e Sidom, Não, e aí ainda ao contrário, ele diz que lá na terra do rei de Tiro, lá de Ezequiel, ele encontrou uma mulher... Para que ele diz, lindo isso, né? Mulher grande! Foi lindo, eu acho lindo essa passagem. Então os caras não veem a ironia de Jesus quando ele diz para a mulher, dá a impressão que ele está dando um fora na mulher, né? Total. Mulher, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava dando, era um soco, era uma canhota, um jebe de esquerda no queixo da religião. A turma que estava toda ouvindo. Tudo. Aí ele diz, olha só, ele usa, ele chega e ele diz assim, mulher, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí a mulher chega e diz para ele, eu sei, Senhor. Por isso, diz ele, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, porque era assim que o judeu chamava o gentio. Eu não sabia disso não. Era assim que o judeu chamava o gentio. Por isso que fala, se alguém chamar seu irmão de cachorro... Eu chamava o gentio, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí a mulher disse, olha, e os cachorrinhos debaixo da mesa. Como? Até os cachorros, no mundo natural, até os cães, comem debaixo da mesa as migalhas dos seus donos.
isso se basta. Então, E ele se faz só manda pão uma pra palavra. eles. E aí Jesus, mulher. não, leva aquele susto. Eu acho interessante é que evangélico fica com eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, Mais e ou menos ninguém assim. se impressiona com um ó mulher, mostrando a ordem de Melquisedeque. Mostrando como quando ele disse ao centurião. E ela chamou ele de Senhor, do seu Senhor. Se ajoelhou e adorou. Aleluia. Aonde o rei de Tiro não se adorava, veio uma mulher que adorou pela eternidade. Glória a Deus. Isso está em todo o Evangelho. Todo. O centurião. Não precisa ir na minha casa. Quer dizer, num mundo onde todo mundo tinha que ir ao templo, oferecer um sacrifício, matar uma rolinha, num dia de festa em Israel, como na Páscoa, eram mortos 10, 15, 20 mil animais. Em dias normais não se matava menos de 5, 6 mil ovelhas. É um Auschwitz. O tempo todo isso. The silence of the lambs. Lá morrendo. Então, chega aquele homem, naquele contexto, um romano, chefe de forças de ocupação, com um criado doente, não era nem a carne dele, era um escravo, era um objeto. Aí vem e Jesus diz, eu irei contigo. Ele deve ter ficado todo sem graça. Eu fico imaginando, pô, mas como é que eu vou... Eu irei. Aí ele disse, não precisa não, porque eu sou um homem, sujeito à autoridade. Assim como eu tenho também soldados que me obedecem. Quando alguém de cima diz faz, eu faço, vai, eu vou. Quando eu também digo vai, é para ir, faz é para fazer. Então eu conheço essa hierarquia. E eu sei que o meu servo doente lá em casa, você não precisa sair do lugar, porque o senhor basta dizer eu quero. O Senhor, legal isso, né? O senhor O disser, Senhor, meu Deus, fica curado, ele fica. Aí Jesus Essa diz, consciência você em verdade eu vos digo que nem todo Israel jamais encontrei uma fé como esta. Quando ele diz jamais encontrei, ele é o mesmo que diz Abraão viu os meus dias e regozijou-se. Porque Abraão também não era. O que ele está dizendo também, do ponto de vista da linearidade histórica, a gente só lê aquilo na horizontalidade. Ele era o romano, ele era o pagão. Ele está dizendo, olha, aqui em Israel nunca apareceu um cara com essa fé, nem quem mandou o sol parar. É engraçado que isso virou só uma frasezinha, né? Não sou digno de 500 minha morada. Minha casa. Todo mundo querendo entrar na casa de Deus, todo mundo querendo ir lá. O homem diz, não, eu não sou nem digno que tu entres aqui. Isso é a ordem de Melquisedeque. E Jesus está andando nela e privilegiando e aplaudindo e dizendo, vejam, 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 vejam. E ninguém via. O tempo todo. Meus filhos, são meus filhos. Como ele dizendo hoje para todos, né, que vivem essa, como diz o Fonseca, essa limitação dentro da igreja. Ele está dizendo, olha, está tudo fora, eu estou aqui, ó, eu vou aonde... O que o livro de Gênesis diz, o que a Epístola aos Hebreus diz, é que Abraão é parte da ordem de Melquisedeque. Ele é um container, ele é um elemento, né? Ele é só uma linha nessa genealogia supra-universal. Você está falando de Hebreus, né? Foi alguém que teve um privilégio. Falando de Gênesis e de Hebreus, em ambos os textos. Ele é apenas um indivíduo. Exato. Que historicamente... Melquisedeque era mais poderoso que Abraão. Era mais... Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, o escritor de Hebreu não diz que é o maior que abençoa o menor? Então, Abraão era só um filho. Agora, assim como Judá não era o melhor filho de Jacó. E dele nasceu Jesus. Mas veio de Judá, ele lê aquela genealogia de tarados. Se eu fosse Deus, eu escolheria José, claro. Do ponto de vista da história imediata, era o melhor cara. Pois é. Judá é uma genealogia de tarados. Coisa horrível. Então, Abraão é apenas um homem que o Senhor escolheu, como escolheu a milhões de outros homens na mesma época de Abraão. Está pensando que houve só um Abraão? Milhões de Abraões.
Mas Abraão foi Peraí, escolhido. o que você está falando aí? Muitos foram Estou dizendo escolhidos. que enquanto Abraão ouviu uma voz, muita gente estava ouvindo a mesma voz. Não há um pedaço. Em toda a terra se faz ouvir a sua voz. Não há várias vezes a menção de que outras nações ouviram acerca de Deus. Amós aqui diz. Por vias de Israel. Amós aqui diz. Você está pensando o que, Israel? Que eu tirei vocês do Egito, que vocês foram o único povo que tiveram um êxodo feito por mim? Eu tirei os etíopes também num êxodo de libertação. Eu tirei os hititas de um êxodo de libertação. Sai apontando povos da antiguidade dizendo que foi o meu braço que fez isso. Está pensando que é com você? Você não, você é só o escriba de uma história privada. Do qual eu fiz parte. A Bíblia é a narrativa da relação de Deus, não com os homens, mas com uns homens. Uns homens. É com o homem, porque aqui tem dois homens. O primeiro homem, Adão, e tem o único, último e completo homem, o Filho do homem, Jesus. Por isso é para todos os homens. Porque de Adão todos procedemos e no Filho do homem todos somos salvos. No mais, ele é um livro que narra a história das relações do povo que se originou em Abraão com a consciência de Deus, à medida em que Deus se revelava a eles também. Mas eles não são nem os únicos indivíduos e nem o único povo da terra que ouviu a voz de Deus. É o único povo que recebeu a escolha, ou teve a oportunidade histórica, ou o desígnio, que a gente só pode entender como um mistério de Deus, de ser aquele que carregou essa tocha escrita, esse registro histórico que nos ajuda a entender de maneira extraordinária o significado dessa relação de Deus com os homens. Então, aqui eu tenho pedagogia histórica dessa relação, transformada numa síntese, num livro, mas eu não tenho o container do Deus da revelação, em relação a se revelar para quem ele quiser, assim como ele se revelou a Abraão porque ele quis. Quem foi evangelizar Abraão? Não, mas já tinha as 4 leis espirituais. Foi o Bill Bright. Quem foi? Agora o cara admite que Abraão pode ter ouvido a voz de Deus, mas como Abraão virou avô dele agora, isso passa a ser uma questão de família, passa a ser uma questão de baronato, de ducado, de pedigree. Ninguém fora da minha família, até 10 anos atrás, estava enchendo a cabeça de cachaça ali, rodando para Pombagira. Aí vira evangélico e do dia seguinte, uma bandeira de Israel na igreja dele, ele se sente um filho de Abraão. E quem agora não souber mais a genealogia de Abraão, Isaac, Jacó, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem, e essa história inteira está fora. Aí de repente é aquilo que Jesus disse dos fariseus: vocês dão a volta na terra para fazerem um prosélito que se torna 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Então, isso é duro. É duro, mas é verdade. Então, quando a minha viagenzinha começou, eu fui ficando interessado primeiro pelas figuras que apareciam aqui, fora o Melquisedeque, que não importa se foi uma epifania, se não foi, é irrelevante, absolutamente irrelevante. Eu particularmente não acredito que Melquisedeque foi uma epifania. Não foi, não foi Jesus. Era o rei de Salém. Não, era um carinha que conhecia Deus. Que tipifica, né? É claro. Que traz a e não foi o primeiro, não foi o último. Foi só o cara que apareceu a Abraão e Abraão virou texto. Por isso a gente sabe dele. E os milhares que não escreveram? Ou para quantos outros esse Melquisedeque foi, ou Melquisedeque, ou seja lá o que for, que se manifestou. E a gente não sabe. E coisa nenhuma. Então, eu fui no início da viagem vendo aqui mesmo na Escritura essas escolhas o tempo todo do lado de fora. E elas são superabundantes na Escritura. Nabucodonosor, Balaão.
Ciro, meu ungido, que eu escolhi 100 anos antes do cara nascer, chamado pelo nome, para fazer toda a minha vontade e tal. Não foi nem melhor e nem pior do que Salomão, do que ninguém. Se a gente inclui esses descendentes de Abraão em alguma graça, inclua todo mundo, porque, ao contrário, a Escritura diz, vocês aqui de Israel fizeram foi pior do que a moçada lá fora. E quando a coisa ficou tão feia numa nação, que faltou até profeta para que Deus usasse, chamou um lá para ir poder ir em Nínive. Recuperar aquele pessoal que tanto creu que até os animais jejuaram. É mais uma manifestação da ordem de Melquisedeque contra a descendência de Abraão, porque Jonas ficou com muita raiva da graça de Deus espalhada sobre aquele povo, por razões diversas que não vem ao caso aqui. Ou você pode ir multiplicando esses exemplos na Bíblia e textos. Isaías está cheio disso. Malaquias, por exemplo, no capítulo 2, ele diz, porque desde o nascente do sol até o poente, grande é o meu nome entre todas as nações da terra, e sacrifícios e incensos são ofertados a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Os que trouxeram ouro, incenso e mirra para Jesus não eram judeus. O Evangelho começa com a ordem de Melquisedeque. Que legal. Aquele menino na manjedoura ali está atraindo gente, provavelmente da Pérsia, seguindo um paradigma de revelação estranho à consciência judaica, seguindo uma estrela. Astrônomos, né? Seguindo uma estrela. Então, não enxergar isso no todo da Escritura é uma cegueira brutal. Agora, eu creio que o nogódio é esse que eu falei no início. Eu estou sendo hiper simples. Esse é um assunto que tem incidências sobre o todo da vida. Mas o nogódio é aquele que eu falei, foi a necessidade de relação conciliatória daquela igreja nascente em Jerusalém com o templo. Atos do capítulo 2 até o capítulo 8 narra esse período bem intensamente, e depois 14, 15, 16 de novo retomam para mostrar a força desse vínculo. E na prisão de Paulo, pelo silêncio da igreja de Jerusalém enquanto a defendeu, parece até quase um conluio. É o silêncio da igreja em Jerusalém quanto a não abrir a boca para defender a Paulo quando ele foi preso e mandado para Cesareia há 2 anos, é um silêncio no mínimo esquisito. E o não comentário de Lucas a respeito disso, para mim, é de uma obsequiedade cristã. Porque eu teria botado a boca do trombone, teria dito, como é que pode Tiago dizer, vede, irmãos, disse a Paulo dias antes, vê, quantos milhares de milhares entre nós creem no Senhor Jesus e são zelosos da lei e do tempo, quer dizer, são híbridos. Milhares de milhares em Jerusalém. Uma semana depois, Paulo é preso, você ouviu uma voz? Teve que entrar uma sobrinha dele, um sobrinho, priminho, família, um conchavo de gente da casa para salvar o homem. Sufoco total. Ninguém. Onde estavam os milhares e milhares de discípulos que havia em Jerusalém? Interessante. Estavam aliados ao templo. Híbridos, né? Híbridos, mas não estavam com a disposição de gritar por Paulo. Não gritaram Barnabé, mas calaram no julgamento de Paulo. Todos me abandonaram. Pois bem, então de um lado é essa hibridização. De um outro lado é Paulo andando entre os gentios sob a perseguição judaizante, oprimindo de cidade em cidade, de cidade em cidade, e ele chega a dizer que aquele é um karma dele, né? Porque o Espírito Santo já me disse que aonde eu for, de cidade em cidade, eu vou apanhar desse pessoal, eles existem para vir atrás de mim. Ainda bem que o Espírito avisa antes, lá vem uma pedrada. E aí, o material escrito que a gente tem na coletânea lida com esse dilema, que era um dilema importantíssimo, porque os discípulos novos que Paulo ia fazendo entre os gentios iam
sendo imediatamente objetos de perseguição, de cooptação, de um monte de outras coisas, de modo que o tema judaico é recorrente só por causa da perseguição judaizante. É meramente circunstancial. Do contrário, Paulo estaria provavelmente tratando as mesmas coisas a partir de outros elementos referenciais, de outras proposituras temáticas. Para a igreja, os mesmos princípios. Para a igreja viver em paz, ela teria que ceder à luxúria do templo. Para ela viver em paz, ela tinha que fazer os pactos, os arranjos, para que ser pelo menos parecido, porque a perseguição foi justamente por causa disso. Ao mesmo tempo, a gente deixando um pouquinho aqui o Melquisedeque e só abrindo um parênteses, ao mesmo tempo a gente precisa entender a sutileza dessa tentação. Porque no capítulo 2 os caras receberam o Espírito Santo, foram chamados de embriagados e no fim do dia tinham batizado 3.000. Viraram um fenômeno. Aí perderam medo, começaram a pregar para todo lado, aí cresceram diante de todos pelos aprisionamentos e pelas libertações misteriosas, angelicais. E pela intrepidez que se fazia acompanhar. Aí os sinais, curas, milagres, isso e aquilo. Sombra de Pedro e tudo mais. Aí você cresce tanto que Atos 6 diz que eles precisam instituir diáconos. 7 já institui esse pessoal. Só que o capítulo 6 de Atos, né, que vem descrevendo isso, chega e diz que inúmeros sacerdotes obedeciam à fé. Ora, o que significava isso? Significava que aquele indivíduo que o templo ainda estava erguido, veio a ser destruído apenas 35 anos depois disso, 37, o templo estava lá. Então aquele sacerdote todo dia matava ali centenas de ovelhas, cabras, carneiros, obedecia ainda ali, todos os ritos e cerimônias, e participava da reunião dos irmãos, com Tiago, com Pedro, com todo mundo. Ora, não dá para você ficar fazendo esse vai e vem e não construir duas coisas, uma em você e outra nos outros. Em você é a hibridização conciliatória, eu vivo disso, é uma tradição, são anos a fio. Jesus é o Cordeiro de Deus, mas eu pratico essa simbolização litúrgica aqui todos os dias. É a minha vida, é disso que eu como. Em outras palavras, é a igreja. É a igreja, é o pastorado, né? Aí, de um outro lado, é impossível não mexer isso não mexer também com os discípulos, que não eram dessa mesma linha, mas que beijavam, abraçavam, conviviam esse irmão que vinha de lá todo emporcalhado de sangue de ovelhas e de touros. Participar com a gente aqui, é nosso irmão querido. Então a gente acaba indo lá, ele vem cá, a gente vai, daqui a pouco, na mente, a confraria já se tornou mais poderosa do que a consciência do significado. Caio, isso é tão forte que que Paulo em Gálatas fala que isso é um feitiço. Quem vos enfeitiçou dessa troca de consciência, né? Dessa hibridização que se instalou na comunidade e em você e na pessoa. É uma coisa braba, é tão forte que a gente vê pessoas que estão assistindo a gente ali que já entenderam isso tudo e até hoje não conseguem na prática se libertar para respirar, porque a culpa, a neurótica, a pulsão, o peso de hoje foram o conforto de um dia. Um dia foi confortável, hoje é que virou outra coisa. Então esses elementos aí estavam presentes lá e sutilmente foram se espalhando. Paulo virou um indivíduo extremamente antitético, muito mais antitético do que a gente imagina. O Novo Testamento é obsequioso. O livro de Atos é obsequioso em relação a isso. Ele bota, Paulo vai lá, Paulo cumpre. Paulo aqui e ali deixa escapar. Se foram colunas outrora, não sei, Deus o sabe, só sei que agora não estão entendendo nada. Não é?
Ou em Gálatas ele diz, eu tive que repreender a Pedro e a Barnabé, que entrou na dissimulação deles na presença de todos e disse. E o choque, a tensão é permanente. Mas nós somos herdeiros no Ocidente do processo histórico judaico-cristão, com a paganização assimilada, e somos herdeiros históricos do ponto de vista escriturístico da perseguição circunstancial dos judeus ao Paulo e dos judaizantes a Paulo e dos cristãos judaizantes a Paulo, que gerou uma montanha de textos do Evangelho que parecem nos fazer pensar que se a discussão da vida não envolver Moisés, a lei, circuncisão, isso e aquilo, não se está falando do Evangelho. Não e tem não é pedigree, verdade. não tem assinatura. Não é verdade. Por isso é que Jesus não tocou em nenhum dos assuntos que Paulo tocou. E não precisava. E é de Jesus que vem tudo que Paulo diz. É, claro. Não é? Porque como Jesus acabou com a história inteira, Paulo precisa escrever Romanos todo para explicar o que Jesus faz, uma demolição num ato. Que é chegar e curar uma pessoa num sábado. Dentro de uma festa. De religiosos. Constrói um mundo religioso. Aí vem, todo mundo já observando daí, é o hidrópico. Aí vem perguntar, mas hoje é sábado, o senhor não podia esperar outro dia, outra hora, ou deixar o sol se pôr para fazer isso, mas não agora. Aí ao invés de escrever a Epístola aos Romanos, Jesus diz, qual de vós, tendo um filho, que se cair num buraco ou numa cova, vai esperar passar o sábado para tirá-lo de lá? E aquela frase, o sábado foi feito por causa do homem. E não o homem para o sábado, acabou com tudo. Acabou com tudo. Acabou com a história inteira. De fato, a insistência de Paulo no argumento é amor, misericórdia, querendo salvar o pessoal do feitiço. Porque o feitiço é poderoso, porque existe uma paganidade na gente que precisa de templo, de bode, de touro, de sangue, de rito, de maçonaria, de posição de confraria, de mãos, de pastor, de quem faz, de hierarquia, quem que acontece, de estola, quem manda, quem não manda, de quem cetro quem não é. ungido, de garrafada, sabonete de unção, ungido, de sabonete de rosa santa, é tudo a mesma coisa, tudo a mesma história. Ó, Gálatas. E é isso que Paulo não negocia em nenhum momento. E quando ele faz uma aparente negociação, ele se dá mal, nem isso o ajuda. Foi lá em Jerusalém, ele é condescendente com Tiago até a morte, né? Aí ó, Tiago diz, olha irmão, tá aí o período da festa, então todo mundo diz que tu introduzes pessoas pagãs no templo, que tu és contra os nossos costumes. Por que não aproveitas aí, raspa a cabeça e entra num rito cerimonial aqui de jejum, para o pessoal ver que tu mesmo obedeces à lei? Não tem nada a ver, né? Aí o Paulo, eu fico imaginando o Paulo. Paulo voltando para casa, onde ele estava hospedado, dizendo, meu Deus, e pensar que Tiago é irmão de Jesus. Prova de que revelação não vem por genética, nem por genoma, nem por osmose, nem por nada. Porque Paulo podia dizer, eu sou muito mais irmão de Jesus do que ele nesse quesito. Não entenderam ainda. Um líder que entende isso tudo que você está falando. Ele olha, discerne. Um líder, digamos, ele é representante da igreja dele, ele discerne, puxa vida, estávamos errados até agora. Ele teria poder de dizer, estávamos errados e vamos ouvir o que temos ouvido? Não, a vaidade é muito grande, né, não, cara? ele vai ficar me ouvindo em segredo e tentando passar isso para a igreja dele, sem o pessoal saber que isso porventura proceda de mim. É isso que ele vai fazer. Como tem ali um monte, anotando tudo para pregar domingo. Então, eu conheço essa moçada há anos. Eu limpei bunda de muita gente por aí, eu conheço. Então aqui não tem, ninguém está me enganando.
Então eu sei como eles fazem, né? Eles ficam aqui no site, eles não querem dizer lá que inspirados em alguma coisa que Deus tenha me dado, que eu tenha pregado, que eu tenha discernido, eles estão passando aquilo adiante, porque pode ser arriscado demais dar essa informação e o pessoal vir, e aí a ordem de Melquisedeque se instalar mesmo. Porque foi a pergunta que me disseram, né? Porque pelo menos o cara assim, ele prega a ordem de Melquisedeque dizendo o seguinte: mas vem ouvir aqui. É a ordem de Melquisedeque no endereço dele. Não é livre. Eu ouvi, né? Solta. O que você está fazendo lá? Aí eu pensei, que resposta que eu dou, né? Lá onde? Quando eu conheci você, o que você está fazendo lá? Aí eu pensei, que resposta que eu dou? Eu estou aprendendo. Aprendendo com ele? Com ele. E o que você vai fazer aqui? Eu falei com todas as letras. Eu vou ensinar aqui o que eu estou aprendendo com ele. Mas ele não tem nada para te ensinar. Fala, meu irmão, tem sim. Quem que não tem? Você? Você que tem algo para me ensinar? O que você diz, eu estou ouvindo há mais de 20 anos. É a mesma historinha da carochinha. É a mesma coisinha que não transforma em nada a vida do ser humano, que não resgata o que caiu, a ovelha que está quebrada. É um clube que é proibido ser fraco. Ai de quem for fraco nas igrejas evangélicas. Ali você tem que mentir o tempo todo acerca de você mesmo, porque ali só tem filhos de Nefilim. Só tem gigantes ali não é lugar de quem é fraco. Não. Sobre a ordem de Melquisedeque, tem perguntas aí, meu amigo querido? Algumas das questões que a gente foi conversando, foram respondendo eu perguntas. fui também nas minhas falas, pelas leituras das perguntas, fui tentando introduzir. Tá bom. Mas há algumas questões que o pessoal foi colocando aqui, que no final você acabou caindo para isso, né? Uma das perguntas é como seria hoje a igreja, dentro dessa compreensão do que seja a ordem de Melquisedeque, o que ela teria que mudar, ou como seria essa igreja nas vias práticas da vida, né? Seria um ajuntamento de irmãos, uma irmandade, com toda tranquilidade. Como você falou, a manifestação do amor, da misericórdia, como toda tranquilidade. Quando você lê ali Romanos 12, seria assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçais os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual seja boa, simples, pura, perfeita, agradável a vontade de Deus. E aí prossegue tudo aquilo ali com o amor seja sem hipocrisia, seja sem fingimento, amai-vos ardentemente de coração. É aquilo ali. Sejais como Jesus. É aquilo ali. Então, é óbvio que agora, meu Deus, eu sou inspiradíssimo por Abraão. Eu sou inspiradíssimo. Você pregaria quanto tempo só sobre Abraão? É a palavra de Deus, eu não tenho dúvida disso. Claro. O que eu estou dizendo não é isto. Espero que ninguém me confunda. Nós somos erigidos também no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Exato. O que é um fundamento da ordem de Melquisedeque. Nós não somos erigidos no fundamento dos sacerdotes. Embora houvessem sacerdotes que tenham sido profetas, o movimento profético era um movimento marginal ao templo, ao ministério levítico, ao ministério sacerdotal, com exceção de uns poucos, como Isaías, não é, o Ezequiel. Os profetas eram todos marginais, eram seres da periferia de tudo. E eram elementos que mediam a fé dentro da revelação. Era como barômetros termômetros da fé. A hora que a coisa estava fora do caminho, o profeta era a voz de Deus, né? Contra tudo e todos, frequentemente contra o templo, Jeremias, contra o sacrifício, contra o sacerdócio, contra o altar. O que a gente mais vê nos profetas é a detonação do sistema. Eu vou destruir, não vai ficar pedra sobre pedra. Meu Deus, então, para que ele mandou? Ele nunca mandou.
Eles eram odiados por causa disso. O que a gente assiste também na Bíblia são concessões. Exato. Concessões por causa da dureza do nosso coração, concessões. Mas nunca se quis um rei. Foi demanda do povo. O templo. O templo Nunca se quis. Era tabernáculo para ser móvel, não era para ser fixo. Tudo isso aí é concessão. Concessão que logo virou outra coisa. E aí tinha que ser destruído. O sacerdócio virou outra coisa, que tinha que ser acabado. E aí o Espírito Santo deixa o templo, deixa o sacerdócio e vai se mover em profetas, em boiadeiros, em padeiros cornos, em gente sem nenhum pedigree, sem cultura, sem nada, mas apaixonados e surtados pela consciência de Deus. Ordem de Melquisedeque. Aí você vê que o nosso fundamento dos apóstolos, dos profetas, é esse fundamento, porque ele não está erigido sobre o fundamento das 12 tribos de Israel, nem isto nem aquilo. Ele está erigido, a pedra angular é Cristo. Estamos erigidos sobre, não sobre uma conta, nós estamos erigidos sobre um conteúdo dos Essa que é a apóstolos grande diferença, e dos profetas. A diferença é que às vezes a pessoa entende o fundamento do profeta, a cartilha doutrinária, o manual, o compêndio, né? A sistematização do que é Deus e do que não é, da revelação. O estatuto. Os fundamentos é esse conteúdo, é o que a ordem de Melquisedeque representa, né? Enquanto a própria personificação vista em Cristo, né? Na encarnação. Claro. E a gente não tem a menor ideia do que Deus está fazendo agora na Terra. Eu que eu estava pensando. Agora, nesse eu momento. pensando nisso aqui agora. Tem gente conhecendo a Jesus agora por sonhos. Tem gente que nunca vai ficar sabendo do nome de Jesus, mas vai conhecer Jesus. Eu ia te perguntar. Eu lembro de uma carta tua que você escreve sobre isso. Se eu não me engano, uma pergunta relacionada a um teólogo, que perguntou-se se haveria necessidade de que a revelação, para que ela chegasse ao indivíduo, ela tinha que ser passada pela informação histórica de Cristo. De que nasceu em Belém, nasceu, na Judéia, tal, como nós o Salvador. conhecemos nos evangelhos. E eu não creio nisso. Eu creio a ordem de Melquisedeque, ela também... Eu não creio que a vinda de Jesus ao mundo tenha que ter se transformado num fator limitante da graça de Deus. Exato. Porque se antes de Jesus vir ao mundo, a humanidade estava sendo alcançada por essa misericórdia de Deus do Cordeiro Eterno, por que a encarnação do Cordeiro na cruz vai diminuir, ao invés de ampliar, nós fizemos dela a limitação, a manifestação dessa graça? Ai de vós, escribas e fariseus, pois fechais as portas aos homens. Está sempre não diminuindo. Entra e não deixa entrar. Nós transformamos isso na graça especial. E aí, e a graça especial é a doutrinação. Se não receber a informação da doutrina, não foi predestinado pela graça especial. Ainda tem mais essa. Nossa, complicação. É muita maluquice. Então, sinceramente falando, hoje, agora, nesse momento, a quantidade de gente que está recebendo toques de Deus, que a gente não tem nem ideia de como estão chegando, nem aonde. A gente fica achando que Deus tem pudor. Às vezes o cara está lá num motel descacetado no meio de uma suruba. De repente ele olha assim para uma mulher que vem doida para cima dele e ele lembra da mãe dele. Brocha. E aí, não, o problema não é nem brochar, o problema é o que suscita de alguma coisa que estava plantada de boa dentro dele, que ele estava matando. E de repente, aquele cenário, aquela circunstância ali, dá uma catapultada nesse indivíduo, impensável para a religião, para jogá-lo dentro da procura do pai, da mãe, da casa, de si mesmo, do reencontro. O desgadarenianiza, o leva
para pacificação, começa algo a acontecer nele que ninguém entende como é que de repente uma ordem interior se estabeleceu, uma harmonia, uma paz, um olhar amoroso, um brilho, uma vontade solidária, uma bondade que ninguém sabia de onde está vindo. É Jesus, esperança da glória dele. É que a gente quer fazer Deus do tamanho da nossa mesquinharia. Então nós cobramos direito autoral. A gente cobra direito caro, autoral. né, Caio? Cobra direito autoral. O Espírito Santo é nosso. E by the way, quando eu falei aquilo dos pastores, de que o cara está ouvindo, anotando para pregar domingo, sem dizer que porventura tenha procedido de mim, não é direito autoral, estou falando de um outro fenômeno psicológico, que é de não dizer para ninguém que porventura seja de mim que ele esteja tendo esse aproveitamento, para continuar tentando me manter naquele estado de ilhamento conveniente. A gente vai lá, recebe, mas não diz de onde é. Para mim não está fazendo mal nenhum. Se o Evangelho entrar em todos os lugares e as pessoas se converterem à consciência dele, aleluia! Eu estou tranquilo, eu quero é que Jesus apareça segundo a ordem de Melquisedeque, que todos entendam em toda parte. Mas, como a gente cobra direito autoral de tudo, você veja, quando essa política de pegar os meus livros e distribuir para todo lado, eu nunca fiz isso assim com o livro físico, porque eu não tinha dinheiro para mandar imprimir milhões de livros e doar. Manda cobrar o mínimo possível no valor dele, que é para o máximo possível de pessoas terem acesso a ele. Nunca mesquinhei nada, a única coisa que eu fiz foi nunca ficar com o direito autoral. Raríssimas vezes, raríssimas, dos milhões de dólares que entraram de livros e fitas e vídeos meus vendidos no curso de 30 anos, raríssimas vezes eu fiquei com qualquer besteira de direito autoral para mim. Só se eu estivesse numa grande necessidade eu pegava um pedacinho para resolver um problema meu. Do contrário, tudo ficava lá. Mas quando agora, aqui no site, nesse mundo virtual, eu cheguei e comecei a pedir para transformarem os meus livros todos em e-book, que eu queria doá-los no site e que pusessem em qualquer Vimeo da vida, onde quisesse, que tudo é de graça, que tudo... Olha, o que eu recebi de carta, teve um dia que eu contei, eu não me lembro, mas umas 40 ou 50 cartas, inclusive de gente do caminho. E três delas de mentores do caminho, me dizendo, olha, eu discordo de você. Você está tomando uma decisão errada, não faça isso. Porque o direito autoral é meu. Não é meu nada. Eu li um livro de um homem que eu não me lembro mais o nome, chamado Evangelho em Gênesis, que não me falou muita coisa sobre Melquisedeque, mas o suficiente para me levar curiosamente ao meu pai, que me abriu textos que me iluminaram e algo virou a coisa mais importante, eu diria, da minha consciência em fé, uma das mais importantes, que é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, que inverte a ordem inteira das coisas, a redenção vem antes da criação. Vem antes do pecado. A ordem de Melquisedeque. Isso era um tema para um outro. Que faz da linhagem de Abraão apenas um dos beneficiários dessa graça eterna. Um deles. E o terceiro tema pivotal, que nasceu mais ou menos na mesma época, que foi Jesus como chave hermenêutica de compreensão da Escritura. Eu sei que Lutero disse que se ele lesse qualquer texto que ele não visse Cristo, ele jogava fora porque não interessava. Mas não é disso que eu estou falando. Lutero estava falando de uma coisa muito primitiva. Era ler um texto, não encontrar Cristo de uma maneira extremamente explícita, não interessava. Minha questão não é essa. É que quando Jesus é a chave hermenêutica, você não só entende a Escritura toda, ou descarta na Escritura o que já esteja cumprido e realizado nele, claro, certo. Mas como é chave hermenêutica para a interpretação da vida toda. A mesma chave que abre aqui, abre ali, abre acolá, abre tudo.
Esse é outro ponto significativo e pivotal. De modo que esses 3 elementos foram mais ou menos forjados na mesma época e são, para mim, elementos pivotais, que se não são compreendidos, a gente fica rodando como um hamsterzinho ou uma criança num carrossel chato. Esse carrossel de sábado à tarde, melancólico, com aquele sonzinho de algodão doce triste e parque de diversão suado, e todo mundo se obrigando a se divertir naquela roda gigante parada e rodando ali, porque hoje é o domingo do Senhor e a gente roda para ver. Fica vendo, Abraão, Isaac, Jacó, Abraão, Isaac, Jacó, a gente... Aí não dá, eu enlouqueço. Cara, já nos deram um aviso ali de que a gente está no Acabou? limite do programa. Já. Acabou. Tá, então, gente querida, eu agradeço ao Chico por ir fazendo a gente ir respondendo as suas questões sem nem notar, porque ele é tão discreto, tão mineiro, que ele, ao invés de dizer o fulano de tal está perguntando, ele introduz o tema, mas de qualquer modo você não está fazendo a pergunta apenas para que a gente diga o Roberto de Campinas perguntou, né? Você está interessado na resposta no conteúdo. Mas a todos os que participaram do chat, contribuíram, perguntaram, indagaram e se satisfizeram, nosso maior beijo, e aos que estão nos assistindo em qualquer lugar do Brasil, deste planeta, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Eu queria que a gente terminasse hoje orando, e eu queria pedir a você, Tony, para orar com todo mundo, qualquer que seja a circunstância de cada um. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor, pedindo para que todos aqueles que assistirem esse diálogo, hoje ou amanhã, seja quando ele acontecer, cada um discirna que o Senhor é além de qualquer fronteira e que o Senhor é Deus individual de cada um de nós. Amém. E que cada um que assistir esse vídeo discirna e entenda e tenha coragem de tomar a decisão de pertencer a Ti antes de todas as coisas. Amém. E que as outras demais sejam apenas frutos de um fenômeno de amor. Amém. O ajuntamento, a Santa Ceia, a mensagem, os hinos que se cantam, tudo o que for fazer em nome de Jesus seja apenas fruto de amor daquele que está nos vendo hoje, para que ele discirna largar de fora aquilo que não é do Senhor e unir-se a Jesus Cristo em espírito e em verdade, como deve ser. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero deixar com você 2 textos, porque ele, Jesus, é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. E o segundo é: filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, nós que sabemos do advogado, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Isso significa o que isto diz. Que Deus te abençoe. Amém. Até amanhã. Tchau. Deus abençoe a todos, gente. Amém.